Gravando, Neto. Ei, rapaz, calma aí. Tá bom, bora lá. Ok, gente, então a gente vai agora desligar aqui a câmera, fica melhor. A gente vai iniciar agora, então, carboidratos. Vamos lá. Ai, drogas. Então, os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na Terra, produzidos pela conversão de bilhões de toneladas de gás carbônico e água através da fotossíntese. Os carboidratos assumem diferentes funções nas células. É o que a gente vai discutir mais à frente. Desde fonte de energia, que eu acho que é uma das... A fonte de energia e a reserva de energia é uma das características mais difundidas, né, que a gente mais comenta sobre os carboidratos. Mas também eles estão muito presentes, são importantes como componentes estruturais. Nas paredes celulares, no caso de células vegetais, né, superfícies celulares, componentes estruturais do DNA, receptores e etc. Então, como eu falei agora há pouco, a gente vai dar mais ênfase para a discussão do tópico 1 e 2 aqui, ó, que é a fonte de energia e como reserva de energia. Então, olha só, os carboidratos nada mais são, para nós da química, o que realmente interessa, né? Nada mais são que aldeídos e cetonas, derivados de álcools poliídricos. O que seria um álcool poliídrico? É um álcool, né, com várias hidroxilas. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. Então, basicamente é isso, né? São polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Muitos carboidratos têm a fórmula empírica CH2ON, né? Alguns também contêm nitrogênio, fósforo ou enxofre, que são muito raros. Então, gente, a ideia é a seguinte. Primeiramente, o que importa. O que são carboidratos? São aldeídos ou cetonas. São derivados do quê? De um álcool com várias hidroxilas, né? Por isso que ele é poliídrico. Então, eu sempre vou chamar assim, ó, polidroxialdeídos, o caso da glicose, ou um polidroxicetona, que é o caso da frutose. A gente sempre vai costumar escrever a estrutura aberta de carboidrato desta maneira, e nos livros de química, porque essa imagem aqui é do livro de bioquímica, mas no livro de química, mesmo se você pegar para estudar, a gente vai sempre escrever a estrutura de Fischer, lembra? A projeção de Fischer. Essa projeção de Fischer, nós costumamos, né, omitir esse carbono quiral aqui, ó, do meio, tá? Mas, enfim, isso é uma questão de notação mesmo. Então, esse slide é apenas para ajudar a definir, eu acredito que ninguém mais vai esquecer, né? Então, falou em carboidratos, ou são aldeídos ou cetonas. Especificamente, polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. No caso da glicose, ela possui aqui 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. E da frutose, 1, 2, 3, 4, 5 hidroxilas. A diferença está aqui, ó, no grupo funcional. A glicose ela pertence à função aldeído e a frutose pertence à função cetona. Muito bem. Existem 3 classes principais de carboidratos: os monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. A palavra sacarídeo, ela deriva do grego de saccharon, que significa açúcar. Então, o termo sacarídeos nos remete a açúcar. Os monossacarídeos, portanto, mono, né, são açúcares simples. São constituídos por uma única unidade polihidroxiacetona ou polihidroxialdeído. Não podem ser hidrolisados em carboidratos mais simples. Então, tratando-se, né, de monômeros, os monossacarídeos
são os monômeros, que daqui a pouco vão se unir para formar os polímeros, que são especificamente os polissacarídeos. Então, quando a gente fala em monômero, a gente fala na estrutura básica, elementar, é o tijolinho. Por isso que diz o texto aí que tanto os polihidroxicetona como o polihidroxialdeído, eles não podem ser hidrolisados, ou seja, divididos em partes menores, senão iria desconfigurá-los, né? Então, eles são a unidade fundamental, básica, o monossacarídeo. O monossacarídeo mais abundante na natureza é o açúcar de 6 carbonos, que é a glicose. Você fala, professor, esse D aqui é que eu estou pensando? É exatamente isso. O D, porque você já observou que a molécula é completamente quiral. Se eu tenho D-glicose, eu vou ter também o L-glicose, que é o seu esteroisômero. Tá? Então, essa informação acho que você já conheceu, né? A glicose é o monossacarídeo mais abundante em toda a natureza, na biosfera. As duas famílias de monossacarídeos são aldoses e cetoses. Esses nomes aqui a gente vai começar a ficar familiarizado a partir de agora. Aldoses, ou seja, o grupo das que pertence à função aldeído, e as cetoses é o grupo que pertence ao grupo das cetonas. A série de D-aldoses e D-cetoses possui de 3 a 6 átomos de carbonos. Vamos começar com as D-aldoses, tá? O monossacarídeo aldose mais simples que tem é de 3 carbonos e ele se chama D-gliceraldeído. Eu já até mencionei ele em aulas anteriores, porque essa nomenclatura D e L, não sei se você recorda, surgiu a partir dele, do gliceraldeído. Lembra? Se eu colocasse esse grupo hidroxila para a esquerda, eu vou ter o L-gliceraldeído. Acho que você deve estar lembrando. Tá? Então, o D-gliceraldeído é o monossacarídeo, né, uma aldose, né, aldose, aldeído, mais simples que tem. Aí depois vem com 4 carbonos, a D-eritrose e a D-treose, também, ó, com 4 carbonos cada. Aí mais à frente com 5 carbonos, a D-ribose, arabinose, D-xilose e D-lixose, ou lixose, tá? Esses carboidratos aqui, todos são monômeros, ou seja, todos são monossacarídeos, e todos pertencem à função aldeído, portanto, pertencem à família das aldoses. De acordo com a quantidade de carbonos, eu posso chamá-los de triose, tetrose ou pentoses. Eu acho que você deve lembrar desses nomes, principalmente o termo pentose, lá de biologia, né? Eles falam bastante. Uma pentose. O que é uma pentose? É um açúcar de 5 membros. E para ficar mais legal ainda, já que essa triose também é uma aldose, eu posso chamá-la de aldotriose. Aldotetrose, desculpa. Aldopentose. Porque o termo triose, tetrose e pentose, ele é muito genérico, serve tanto para funções aldeído e cetona. Aí quando você diz aldotriose, aí fecha, né? É uma aldose de 3 carbonos, aldotriose. Aldotetrose é uma aldose com 4 carbonos. Aldopentose é uma aldose com 5 carbonos. E com 6 carbonos, fica muito fácil, né? Seria uma hexose, ou especificamente uma aldohexose. Aqui estão, eu acredito que os mais conhecidos, né, dos monossacarídeos. Alose, altrose, glicose, né? Aqui está a glicose, manose,
gulose, idose, galactose e talose. Todos são monossacarídeos, todos são polihidroxialdeídos, portanto, são classificados como aldoses. Tranquilo? Eu sei que esses nomes inicialmente parecem que complicam um pouco, mas depois vocês vão acostumando. Agora, as cetoses, ou seja, terão o grupo funcional de uma cetona. Olha, a mais simples, que tem 3 carbonos, é chamada de dihidroxiacetona. Aí depois vem uma com 4 carbonos, que é a eritrulose. Ambas são cetotriose e cetotetrose, pelo mesmo raciocínio anterior. Agora, antes da palavra triose, eu uso ceto, porque é do grupo das cetonas, tá? Aí aqui, ó, nós temos agora uma cetopentose, não é isso? Porque são 5 carbonos. É o caso da ribulose e da D-xilulose. E eu vou ter também com 6 carbonos, seria a cetohexose, que é a piscose, frutose, bastante conhecida, né? Sorbose e tagatose. Então, gente, aqui eu apresentei para vocês as 2 famílias dos monossacarídeos, as aldoses e cetoses. Todos esses monossacarídeos, veremos daqui a pouco, eles vão, né, como são monômeros, eles podem se agregar, se ligar uns aos outros para formar disacarídeos, trissacarídeos, oligosacarídeos e, finalmente, os polissacarídeos. Aí eu destaquei alguns aqui, ó, dos monossacarídeos. Os 2 monossacarídeos mais simples, eu mencionei agora há pouco, a aldose, aqui à esquerda, é o D-gliceraldeído, uma aldotriose, e a dihidroxiacetona, que é uma cetotriose. Os monossacarídeos mais comuns na natureza é a D-glicose, que é uma aldohexose, e a D-frutose, que é uma cetohexose. Você deve lembrar que quando esses 2 se unem, eles dão origem a um disacarídeo chamado de sacarose, que é o nosso conhecido açúcar de mesa. E os 2 monossacarídeos componentes dos nucleotídeos, ou seja, dos ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, é o D-ribose, que é uma aldopentose, e o 2-desoxiderribose, que é também uma aldopentose, né? O D-ribose, ele forma o ácido ribonucleico, que é o RNA. E o 2-desoxiderribose está presente no DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Tudo bem? Claro que daqui a pouco a gente vai entender de onde é que vem essa nomenclatura desoxi aqui, ó. Mais à frente. Isso é bem interessante, ó. Os monossacarídeos, eles possuem centros assimétricos, ou seja, centros quirais. Todos os monossacarídeos, com exceção da dihidroxiacetona, contêm um ou mais átomos de carbonos estereogênicos, ou seja, os carbonos quirais. Aqui não tem maneiras para representar os enantiômeros do gliceraldeído. Isso eu mostrei para vocês, eu acredito, lá em aminoácidos também. Então, essa aqui é a nomenclatura onde o gliceraldeído foi usado como padrão. Ó. Então, que legal aqui, ó. Esse é o D-gliceraldeído e este é o L-gliceraldeído. Essa é a projeção de Fischer, né, convencional, que deveria estar omitido o carbono, mas em livros de bioquímica eles não ligam muito para isso, né? E as fórmulas de perspectiva, né, aquela cunha cheia, que dá a ideia que a ligação está para frente do plano, e a tracejada lá para trás do plano. E aqui o modelo convencional de esfera e bastão da molécula de gliceraldeído.
Ok. Só uma observação aqui que eu não comentei. Eu vou voltar aqui rapidinho, só para uma coisa curiosa aqui, que eu acho que vocês já perceberam faz tempo. Olha que interessante aqui. Se você olhar, por exemplo, aqui para a glicose, ela como exemplo aqui, ela possui 2, 3, 4 carbonos quirais. Você lembra da fórmula 2 elevado a N, que a gente vê em isomeria? Tá? Onde N é o número de carbonos quirais diferentes aqui. Se eu aplicar essa fórmula aqui, vai ficar 2 elevado à quarta. Quanto é 2 elevado à quarta? Vai dar 16, não é isso? Significa o quê? Que com essa fórmula molecular, eu consigo gerar 16 substâncias químicas diferentes. Ou seja, são 8 pares. Então, são 8 isômeros do tipo D e 8 isômeros do tipo L, que são a imagem especular. Já observaram que todas que eu li até agora, todas são do tipo D? Interessante, na natureza é extraordinária a estereoespecificidade dela. Naturalmente, gente, nós temos aminoácidos somente do tipo D. Nenhum deles aqui, produzido enzimaticamente, é do tipo L. Lembra que já discutimos isso? E, curiosamente, os aminoácidos que vimos na aula anterior, eles são todos do tipo L. Bem curioso isso, né? Mas interessante. Com essa fórmula molecular, eu consigo gerar 18 isômeros. E aqui estão os 8. Cada um deles tem uma imagem especular, que seria a L-aulose, L-altrose, L-glicose. Mas a gente sempre vai discutir o D, porque são os quais estão presentes e constituem, né, as biomoléculas nos organismos vivos. Vou voltar aqui agora. Paramos aqui. Ok. Olha, vai entrar novamente uma definição muito interessante, importante, que é a definição de epímeros. É outro nome que para a maioria é diferente e vocês vão precisar assimilar. O assunto ele não é difícil, só que é uma nomenclatura bem específica. Para quem está vendo a primeira vez, causa inicialmente um pouco de susto. Então vamos lá. Dois açúcares que diferem apenas na configuração de um carbono são chamados de epímeros. Por exemplo, se você olhar aqui no centro a glicose e à esquerda a manose. Se você olhar para essas duas moléculas, tu vais observar que a única diferença entre elas está exatamente nesta posição 2 aqui, ó, da glicose com a manose. Se você parar para observar, o restante da molécula é idêntico. Então, quando dois monossacarídeos aqui açúcares diferem apenas na configuração de um carbono, essas duas substâncias são chamadas de epímeros. Então, a gente diz assim, ó, a manose é epímero em C2 da glicose. Tá? Agora, olha aqui à direita a galactose. A galactose, se você observar, a única diferença entre ela e a glicose está justamente na posição 4. O restante da molécula é idêntico. Então, como a glicose e a galactose diferem apenas na configuração de um carbono, também representam um par de epímeros. Aí dizemos que a galactose é um epímero em C4 da glicose. Ficou claro isso aí ou tem alguma dúvida? Ficou claro, professor. Então, vamos em frente.
A estrutura cíclica dos monossacarídeos. Ó, em solução aquosa, as aldo, olha só, vamos aprender logo a ler, logo enxergar a estrutura. As aldotetroses, né, aqueles açúcares com 4 carbonos da função aldeído. Então, em solução aquosa, as aldotetroses e todos os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbonos em seu esqueleto ocorrem, gente, predominantemente como estruturas cíclicas. Então, apesar de nós representarmos a estrutura de um monossacarídeo semelhante como vimos anterior, você coloca na vertical, né, uma linha e faz várias na horizontal, na estrutura de Fischer, mas na prática, na vida real, em meio aquoso, no organismo, o que predomina mesmo é o monossacarídeo no seu formato cíclico. Essa que é a predominância aqui, ó, formato cíclico. Aí nós temos aqui, olha, como é que fica a glicose em formato cíclico e a frutose. Tá? Aí aqui à direita, por exemplo, para você recordar, no caso da glicose, essa estrutura convencional que a gente costuma representar, né, a estrutura de Fischer, e essa projeção aqui à direita, gente, é a projeção que, inclusive, você vai ter que aprender a desenhar. Logo no início, a galera tem um pouco de dificuldade, eu vou ensinar daqui a pouco, porque é esta maneira cíclica de Haworth, que a gente chama, que é a estrutura predominante em solução. Então, é essa, principalmente, que nós vamos utilizar, inclusive, para fazer os mecanismos. E como você é um bom aluno de Química Orgânica, já sabe que essa estrutura aqui, ela ainda vai assumir aquele formato de cadeira, né? Que nós aprendemos lá em Química Orgânica 1, quando eu mostrei para o ciclo equisano. Mas vamos daqui a pouco ver isso com calma. Então, olha só, as estruturas cíclicas são resultados de reações gerais entre álcoois e aldeídos, ou cetonas. Vocês lembram de mecanismo, essas reações que geram os M-acetais e acetais, que é uma reação entre aldeído e álcool, ou entre cetona e álcool. Lembra dessa etapa? Vocês conseguem? A pandemia levou... Hein? Acho que a pandemia levou isso daí, professor. A pandemia varreu do meu cérebro. Pronto, vocês, hein, se permitirem. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Cadê aquela folhinha que estava escrevendo? Está aqui. Eu vou colocar um mecanismo aqui rápido de... Você vai fazer uma associação com essa reação aí, tá bom? Porque essa parte é importante, é muito importante. Vou colocar aqui um mecanismo e você vai acompanhar, que é justamente a formação de M-acetal. Vamos no túnel do tempo. Se tiver um papel e um lápis na mão, eu convido vocês a fazerem junto comigo. Ajuda bastante a não dormir. Já são 10 horas da noite, né? Então vocês precisam acompanhar da melhor maneira possível. A reação que eu vou fazer aqui, gente, é a reação clássica de formação de M-acetal, que pode ser feita em laboratório. Mas o mesmo raciocínio se estende para o meio celular, tá bom? Por exemplo, eu vou fazer a formação de M-acetal como catalisador ácido, tá bom? Já vou explicar para vocês. Esse mecanismo que eu vou mostrar aqui, você encontra em qualquer livro de química orgânica, tá, gente? Se alguém estiver na sua casa e se interessar, depois pode fazer uma revisão.
Esse mecanismo, ele funciona tanto para aldeído quanto para cetona. Vou escolher apenas um deles, obviamente, tá? Eu vou pegar aqui uma cetona. Mas o raciocínio é o mesmo para aldeído. Bom, se o meio está ácido, vou pegar um ácido genérico aqui, um ácido qualquer. Pronto. É assim, em meio celular, quando uma enzima catalisa o processo, ela fornece esses prótons, ela possui na cadeia lateral grupos que atuam como ácido de Lewis, como base de Lewis, como vocês já aprenderam, tá bom? Mas isso aqui é uma reação de laboratório, então é uma reação geral de formação de M-acetal. Então, uma cetona está em meio ácido, é um ácido forte. Aí você deve recordar, né, de química orgânica, que quando você tem um grupo carbonílico em meio ácido forte, o oxigênio aqui da carbonila, ele atua como um nucleófilo e abstrai o próton do ácido. E esse par de elétrons aqui que uniu o hidrogênio e o ânion do ácido, fica com o ânion do ácido aqui, ó. Tá certo? Lembrando, as setas curvas sempre apontam do par de elétrons, do nucleófilo, até o elemento químico. Sempre esse sentido. Já falei isso para vocês agora há pouco, tá? Aí vamos repetir aqui. Vai colocando no teu caderno, acompanhando também a aula. Bom, neste caso aqui, ó, o que aconteceu? Nós temos um oxigênio, ele se ligou ao hidrogênio. Obviamente, quando isso acontece, ele vai protonar aqui o oxigênio, não é isso? Ok? Mais o ânion do ácido aqui, ó. Muito bem. Aí, neste caso, o que vai acontecer agora? Eu vou repetir aqui, sem pressa. Você sabe que o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, né? Então, ele fica muito desconfortável com esta carga positiva aqui no oxigênio. Então, vamos eliminar essa carga positiva aqui. E para fazer isso agora, vai entrar o álcool em ação. Lembra que a reação é entre um aldeído ou cetona e álcool, tá? Vamos pegar um álcool qualquer, só para exemplificar. Vou pegar aqui o etanol, tá bom? Ó, o etanol, CH2, CH3. Ok. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Obviamente que, como a carga positiva está aqui nesse carbono, o oxigênio do álcool atua como nucleófilo e ataca o carbono carbonílico aqui, ó, dessa cetona protonada. E empurra esse par de elétrons para cá, olha só que legal, neutralizando aqui o oxigênio. Ele volta a ficar eletricamente neutro. Aí nós vamos testar a situação aqui, ó. CH3. Tive uma ideia, para não confundir vocês. Como eu coloquei por cima aqui o álcool, então eu vou desenhar aqui em cima, tá? Ó. Olha só, esse oxigênio aqui se liga nesse carbono aqui da carbonila, né? Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Aqui está ele, ó. Aqui está ele. CH2, CH3. Como você sabe, esse carbono ficará com a carga positiva aqui, ó. Esse oxigênio, desculpa, tá? Vou continuar aqui, ó. Escrever aqui. Aqui virou uma ligação simples. Que é a hidroxila. Para finalizar, só falta tirar essa carga negativa, essa carga positiva do oxigênio aqui, ó. Lembra que ele fica desconfortável com essa carga positiva. Então, só precisamos retirar esse próton daqui. É a última etapa aqui, ó, que vai acontecer. Então, eu vou repetir aqui.
Bateu uma saudade de mecanismo. Então, o que vai acontecer agora? Como é que eu faço para retirar uma outra molécula de álcool do meio? Tá bom? Pode atuar como nucleófilo. Até a água pode tirar esse hidrogênio daí. Então, vou colocar uma outra molécula de álcool aqui, ó. Ela pode atuar como nucleófilo. E, faltou colocar o mais aqui, não esqueça, tá bom? Esqueça também que é o mais, tá? Então, ele atua como um nucleófilo, captura o próton, e esse par de elétrons volta para o oxigênio. Que legal. Aí vamos ter o produto. Aqui. Aqui. Que bacana. Então, essa é uma reação geral. O que eu fiz aqui com a acetona, algo semelhante acontece com o aldeído. Essa estrutura aqui, gente, que é o M-acetal. Professor, traduza para mim o que é o M-acetal. Gente, o M-acetal é quando tu encontrares... Deixa eu mudar a cor aqui. É quando você encontrar, por exemplo, ligado no mesmo carbono, a hidroxila e o grupo OR. Tá? Ou seja, o grupo oxigênio ligado a um carbono. Então, toda a estrutura que tem no mesmo carbono a ligação da hidroxila e do OR, essa estrutura é chamada de M-acetal. E é isso que acontece no açúcar, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Primeiro, olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui um exemplo que é bem interessante e fácil de entender aqui do Solomons. Este bem aqui, ó. Está um pouco torto a minha coordenação, esse horário já não é mais a mesma, mas dá para entender. O que você está enxergando nessa molécula aqui, gente? Quais são as funções que você enxerga nela? Hein? Enol, né? Não, olha, que função é essa aqui na ponta? Que função é essa aqui? Aldeído, né? Aldeído. E esta aqui? Álcool. Álcool. E olha, observa que na mesma molécula, eu tenho a função álcool e aldeído. Aí você lembra, então, esta molécula pode ter uma reação interna aqui, formando o M-acetal. E o que é uma reação de M-acetal? Lembra sempre o par de elétrons da hidroxila do álcool ataca o carbono carbonílico. Essa ligação aqui abre aqui, ó, para o oxigênio. Isso vai gerar aqui olha, observa que aqui, gente, como ele vai se conectar nesse carbono do carbonílico, vai fechar a cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 membros. Então, aqui está a cadeia fechada. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou só apagar aqui para encaixar o oxigênio. Não, ficou horrível. Esse meu pentágono não ficou bacana. Vamos melhorar. Agora. Pronto. Claro que você lembra que esse oxigênio ele vai se conectar aqui, vai ficar positivo, né? Porque está ligado com hidrogênio ainda, tá bom? E aqui, ó,
Esse oxigênio está com a carga negativa. Muito bem. E daqui para cá é muito simples. Se for meu celular, é adicionado aqui um hidrogênio e é retirado esse, entendeu? Vem uma base aqui, retira esse próton cede um próton para cá. De forma que no final nós teremos isso aqui, ó. Ou seja, gente, álcool e aldeído ou cetona vai formar um M-acetal. Tu consegue entender onde está o carbono aqui, do N-acetal aqui? Eu vou colocar para te destacar aqui, ó. Esse carbono aqui, gente, ele está ligado quem? A hidroxila e ao OR. O ligado no carbono. A diferença é que esse aqui ele é a cadeia aberta e este aqui é uma cadeia cíclica. Deu para entender a reação? Sim ou não? Sim. E agora... Oi? Deu para entender sim, professor. Eu vou enviar essa folha para vocês também, tá? Aí, o que vai acontecer, gente? Olha, não esqueça, o M-acetal, um carbono está ligado à hidroxila e ao grupo OR, não é isso? Essa reação ela pode continuar. E esse H pode ser retirado daqui e substituído por um grupo OR. Aí eu não vou ter mais um M-acetal, eu vou ter apenas um cetal, que é o que está aqui no PowerPoint. Ó. Vamos agora ver aqui, olha. Por isso que eu mostrei lá, porque se eu viesse mostrar esse desenho aqui do jeito que está, eu acho que vocês não iriam conseguir entender. Agora vocês vão conseguir, ó. Olha só. Aldeído reage com álcool. Tu lembra o que acontece, né? Ó, vou logo te lembrar aqui, ó. Captura um próton aqui fora, que esse aqui, ó. E aqui ficou OR. Então, aqui, olha, esse é o M-acetal. O carbono está ligado com o grupo OH e um grupo OR. Deu para entender? Sim ou não, galera? Sim. Agora pensa. Se esse outro grupo, esse outro álcool aqui, substituir esse hidrogênio, se a reação continuar, o novo carbono agora não terá mais hidroxila. Ele vai ter dois grupos OR. Ali se chama acetal. Entenderam? Sim, senhor. Agora vai ficar mais bonito ainda. Para encerrar a aula, tá bom? Todo mundo já está no limite da tristeza. Agora, olha que imagem bonita. A gente vai aprender a ciclizar isso na próxima aula, não vai espalhar para ninguém, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Preto fica muito mais bonito. Professor? Oi. Esse carbono aí que tá com a setinha aí, que tá com a hidroxila, ele não é quiral também? Esse carbono aqui? Com certeza. Esse carbono aqui tem 4 ligantes diferentes, porque falta um hidrogênio aqui nele. Uhum. Olha, essa molécula que eu estou dizendo aqui para vocês é a glicose, mas na sua forma cíclica, que a nossa próxima aula nós vamos aprender a pegar aquela estrutura aberta e ciclizar, viu? Eu só estou colocando ela aqui para vocês agora para explicar o que eu quero, onde eu quero chegar. Olha que interessante. Se você olhar aqui, gente, tá vendo que essa imagem da glicose aqui aberta? Estão vendo? Dá para ver ou não, gente? Que função é essa aqui? Aldeído. Aldeído. E essas aqui todinhas é o quê?
Ou seja, o que vai acontecer nessa molécula de glicose? Haverá uma reação para formar o M-acetal. Esse grupo aldeído vai reagir com a hidroxila. É isso que vamos aprender na próxima aula. E quando você realizar essa reação, fica para a próxima aula, vai chegar nesse formato aqui, ó. E o mais importante, todo mundo consegue enxergar o carbono M-acetal aí? Ou não é possível? É esse carbono da direita? Este aqui, gente, não é isso? Ele está ligado à hidroxila e ao grupo OR. Entenderam? Sim ou não? Sim, senhor. E olha só que legal. Eu vou fazer uma mágica e tu me diz o que aconteceu. Isso aqui não é um M-acetal? Essa molécula não é M-acetal? Sim ou não? É, sim. É, né? Agora eu vou apagar isso aqui, atenção. Eu estou transformando esse M-acetal em... Éter. Hã? Não, a função é éter. Mas eu transformei o que era M-acetal em Cetal. cetal. Muito bem. Que é o que está aqui, gente, ó. É o que está aqui, ó. Lembra? O M-acetal, o carbono está ligado à hidroxila e o grupo OR. O acetal, quando é aldeído, a gente chama de acetal. Ele tem 2 grupos OR. Se fosse uma cetona, a gente chamaria de apenas cetal. Tá? Mas, de qualquer maneira, é a mesma ideia, está ligado a 2 grupos OR. Ficou confuso esse final aí? Eu vou Pouquinho só, professor. só te adiantar, na próxima aula, nós vamos aprender a fazer isso aqui, ó. Vamos pegar esse grupo aldeído, que vai ciclizar com esse grupo álcool, essa hidroxila bem aqui, ó. Olha só a reação aqui, do jeito que a gente aprendeu. Eu acho que aprendeu agora há pouco. A hidroxila do álcool atua como nucleófilo, se liga ao carbono carbonílico, aí abre essa ligação bem aqui, ó, do aldeído, tá? Aí cicliza. Aí nós vamos aprender na próxima aula que quando você ciclizar a glicose aqui, a hidroxila pode ficar para baixo, ela pode ficar para cima. De acordo com essa posição, aí vai gerar o alfa ou beta, mas isso é para outra aula. O importante que vocês saibam hoje, eu vou reforçar na próxima aula, é da reação geral entre aldeído e álcool, que formam M-acetal. Que foi essa, eu tentei lembrar, que eu espero que tenha conseguido, lembrar para vocês esse mecanismo, que é o mecanismo que a gente usa na aula de química orgânica, esse aqui, ó, a química orgânica clássica. Todo livro de química orgânica você vai encontrar esse mecanismo que eu fiz aqui para vocês, tá? Qualquer livro de química orgânica do nível superior, que é lá da matéria de mecanismo. Então, esse conhecimento aqui é a base para você entender a formação da glicose cíclica. Por isso que eu lembrei aqui, eu acho que ajudou, né? Mas na próxima aula, de qualquer maneira, a gente vai dar mais uma revisada básica aqui no mecanismo para poder continuar. Ok? Beleza, professor. Ok. Já são 10h20. Tá? Oi. Não, ok, a gente entendeu. Ok, Entendi. professor. Só fazer uma chamada. Não tem problema.